Você sabe o que é uma pesquisa mista? Não? Então, fica comigo. Depois da vinheta. Fala, minha galera linda, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda à tua casita aqui, o canal Vídeo Responde. Vem aqui comigo. É tua vez, é tua primeira vez aqui conosco? Dá uma parada, vai aqui ao lado, na hora da sugestão, assiste as aulas anteriores, depois corre para cá, corre para o abraço. E aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai falar em relação a tipo de pesquisa. Afinal de contas, hoje nós iremos estar trabalhando a última parte, a 5.3. Então, vamos nessa, galera? Para você que ainda não está sabendo o que é a pesquisa científica, é aquela que é diferente da pesquisa do cotidiano, porque ela tem que ter duas variáveis bem estabelecidas: metodologia e sistematização. E depois que você estabelece uma pesquisa científica, nós, durante o nosso processo metodológico, nós temos que saber quanto à natureza, que tipo de trabalho eu vou querer. Trabalho científico original ou resumo de assunto? Quanto ao objetivo, vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa? Quanto ao procedimento, 100% teórica, quando é fonte de papel, ou vai ter prática, que a gente chama de pesquisa de campo? Quanto ao objeto, se for 100% teórica, pesquisa bibliográfica. Se for prática, pode ser a pesquisa de campo, pesquisa experimental ou pesquisa de laboratório. E por fim, quanto ao nível, nós podemos ter uma pesquisa que vai olhar 100% a compreensão do fenômeno, uma pesquisa 100% que vai querer confirmar a existência do fenômeno e uma pesquisa que quer tanto confirmar que o fenômeno existe, quanto compreendê-lo, o porquê ele funciona da maneira A e não da maneira B. É por isso que, quanto ao nível, nós temos três tipos de pesquisa: a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa e a pesquisa mista, que também é chamada como pesquisa quali-quantitativa. Ok? E nós estamos trabalhando hoje o nosso 5.3, portanto, a nossa pesquisa quali-quantitativa. Por isso que nós iremos, quanto ao nível, tentar entender que raio de pesquisa é essa que pode ser quali-quant ou pesquisa mista. É aquela, meus amores, que tanto visa confirmar que o fenômeno existe, como também compreender o seu funcionamento. É por isso que tem dois focos. Tem o foco voltado para o aspecto quantitativo e tem o foco voltado para o aspecto qualitativo. Agora, se eu tenho dois focos, se eu tenho a tal de pesquisa mista ou quali-quant, como é? Quem é que vem primeiro? Tem uma ordem? Eu posso fazer da minha cabeça? Como é que funciona esse trem? Evidentemente que você não pode fazer da sua cabeça, não é? Afinal de contas, isso é conhecimento científico. Então, de que forma eu vou desenvolver uma pesquisa mista? Quem é o primeiro foco que eu tenho que desenvolver? Quem é o segundo foco que eu tenho que desenvolver? Isso. A gente vai olhar quem é o primeiro foco. Então, o primeiro foco é aquele que se volta para o aspecto qualitativo. É onde nós iremos, nesse primeiro momento, compreender o funcionamento desse meu fenômeno. Lembro do nosso exemplo que nós falamos lá da minha turma, dos meus alunos do terceiro período de biblioteconomia da UFAM? Então, no meu foco qualitativo,
eu tenho que, para fazer essa pesquisa, a pesquisa mista, o primeiro passo é o foco quali. Então, eu vou compreender as razões que estão levando a minha galerinha ficar desmotivada durante as aulas de catalogação. Eu vou primeiro ouvir os meus sujeitos. Eu vou receber a opinião dos meus sujeitos, obter o feedback desses meus sujeitos em relação ao meu fenômeno, que nesse caso é a desmotivação que a aula de catalogação está trazendo para a turma. Depois que eu consigo compreender o porquê do funcionamento desse fenômeno, aí sim eu vou para o meu segundo foco, que é justamente o quantitativo. Aí eu vou mensurar o meu fenômeno, tá? Aí sim eu posso fazer uso de dados estatísticos para começar a te falar em nível estatístico quais são as razões, o percentual das razões que estão trazendo a bendita desmotivação junto à minha aula de catalogação, tá? Então, para que a gente possa compreender de forma prática, vamos ao nosso exemplo real. Trouxemos a dissertação de Carolina. Essa dissertação ela é intitulada Análise Quali-Quantitativa sobre a percepção da transmissão de zoonoses em Vargem Grande, São Paulo. A importância dos animais de companhia, da alimentação e do meio ambiente. Então, de acordo com o resumo da dissertação de Carolina, nós vamos prestar atenção como foi que ela fez o seu estudo. Vamos ver se ela de fato cumpriu o que a estrutura de uma pesquisa mista nos solicita. Primeiro, olhar o foco qualitativo, compreender o funcionamento do fenômeno. Depois, eu vou mensurar esse meu fenômeno. Então, vamos lá para o nosso resumo que está na dissertação de Carolina. O presente trabalho aborda a questão de transmissão de zoonoses de forma muito mais ampla do que ela costuma ser tratada. Com o uso de análises quantitativas, então aqui, independente do título, aqui quanto ao nível ou quanto à abordagem, a gente já sabe que é uma pesquisa mista. Então ela vai ter tanto procedimentos estatísticos para comportar o foco, para abrigar o foco quantitativo, quanto ela vai poder ter a análise do conteúdo, a análise do discurso, para subsidiar a base, o foco qualitativo, ok? Então ela buscou, olha, entender o que as pessoas pensam. Estão vendo aqui, ó, gente? Entender o que as pessoas pensam. Eu não quero só saber se a pessoa pensa ou não. Tá sacando a diferença? Ela quer entender o que as pessoas pensam e como elas se comportam. Então, ela quer compreender essas duas coisas: o como elas pensam e como elas se comportam em relação a meio ambiente, a animais de estimação e a respeito de alimentação que elas ingerem. Por que ela quis fazer isso? Porque ela foi querer analisar o processo sociocultural e socioeconômico da população de Vargem Grande. Ela coloca aqui no seu resumo que Vargem Grande é um bairro pobre e sem infraestrutura adequada. Isso significa que
não tem calçamento nas ruas, significa que o esgoto é em céu aberto, significa, portanto, que tem bastante lixo nas vias públicas, nos terrenos baldios, que vão acarretar uma população de roedores, né? A população do bairro, por conta disso, elas também contribuem com essa questão do lixo, uma vez que elas apresentam hábitos insalubres, como andar descalço pela rua, jogar lixo, acumular entulhos no próprio quintal e fazer a horta ao lado do esgoto. Então a gente já sabe que o lençol freático já está contaminado e automaticamente vai contaminar aquela hortaliça que se planta, não é? Então, olha só, a técnica do discurso não significa, falou técnica de discurso, eu já sei que eu estou olhando para o lado de qualidade, compreensão, pesquisa qualitativa. Possibilitou o quê? Uma análise aprofundada que permitiu identificar as categorias. Quando a gente for trabalhar o processo da nossa metodologia, aí a gente vai, o que são essas categorias? Aí eu vou explicar bem bonitinho para vocês. Mas a partir da técnica de análise do conteúdo ou do discurso é que a gente gera as categorias. E aí, depois, essa técnica revelou a percepção das pessoas quanto à relação com os animais, com os alimentos e com o meio ambiente. A partir do perfil do bairro e dos moradores, aí, meus amores, falou em perfil, qual é o sexo, feminino ou masculino? Qual é a faixa etária? Qual é a renda per capita? Para estabelecer perfil, é pesquisa quantitativa. Pesquisas fechadas, perguntas fechadas. Então, percebam que ela cumpriu rigorosamente como tem que ser uma pesquisa mista. Primeiro, ela compreendeu o fenômeno. Ela compreendeu como é que as pessoas veem o seu contexto, a sua relação com os animais, com os alimentos e com o meio ambiente. E depois ela foi estabelecer o perfil. Por quê? Vamos dizer que Almeida, 2015, diz que uma população com baixa instrução leva a hábitos insalubres. Vamos dizer que ela leu isso em alguma literatura. Então ela vai, quando for traçar o perfil, qual é a sua renda per capita? Aí eu vejo menos de um salário mínimo, de 1 a 3 salários mínimos, tal. Aí a maioria coloca menos de um salário mínimo. Qual é a idade, a faixa etária? Qual é o nível de escolaridade? Aí o que a gente coloca? Confronta o que o autor nos colocou. E aí eu digo se ele está certo ou está errado. Corroborando com Almeida, observa-se que uma das razões para a população de Vargem Grande apresentar hábitos insalubres liga-se ao baixo nível de escolaridade acrescido de uma condição da renda per capita inferior a um salário mínimo. Então, está batendo com o que o cara está colocando. Então, olhando a forma como a Carolina estabeleceu o seu estudo, ela teve uma pesquisa quanto ao nível ou quanto à abordagem, quali-quant ou mista. Porque, primeiramente, ela quis compreender como é que está funcionando o seu objeto de estudo, o seu fenômeno, que é a relação entre as pessoas com os animais, com o meio ambiente e
também com os alimentos. Por quê? Porque qual é o foco que ela queria colocar? Ela quis, como eu tenho, a relação que eu tenho com os animais, alimentos e o meio ambiente, como não são condições, higienicamente falando, aceitáveis para uma vida que tenha pouca ou baixa, né, ou nenhuma transmissão de zoonose, ela vai querer confirmar se essa transmissão tem ou não ou relação com as condições socioeconômicas e condições culturais da população. E aí ela vai dizer, a partir dessa relação aqui, ela vai dizer se a sua hipótese é verdadeira ou é falsa. Mas, como o nosso foco aqui é apenas o funcionamento de uma pesquisa mista, o seu procedimento, a gente pode dizer com toda precisão que Carolina seguiu corretamente os passos de uma pesquisa qual e quant ou uma pesquisa mista. Haja vista que a pesquisa mista é aquela que visa tanto diagnosticar o fenômeno quanto compreender o funcionamento do mesmo. Ok, meus amores? E por aqui nós vamos ficando. Se caso gostou, dá o like, compartilha, se inscreve nas nossas redes sociais, começa a seguir a nossa comunidade e faça com que ela cresça cada vez mais. Eu espero que você fique bem, que você fique com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.